Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Não, bem-vindos ao primeiríssimo Brasil em Casa, o programa de história do Brasil aqui no História em Casa. Muito prazer, meu nome é Felipe Araújo, apelido Forno, e eu sou graduado em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campus Franca. Atualmente, eu sou mestrando em História Política pela mesma instituição, pesquisando a reforma administrativa do governo Collor. Eu acompanharei vocês agora, nos últimos sábados de todos os meses, fazendo análises, comentários, pegando processos históricos do Brasil, personagens, momentos, períodos, e irei fazer, da forma mais didática que eu puder, alguns comentários sobre esses processos, conceitos, enfim. Eu já tenho o meu canal, o Direto do Forno, onde eu faço essa proposta de história pública, a divulgação científica da área de história. E foi assim que eu encontrei o Thiago, o criador do História em Casa, e ele muito felizmente me chamou para esse projeto que eu acho tão legal e que eu inclusive já participei falando do governo Collor. Hoje, a gente escolheu um tema que é muito importante para entender a política do Brasil e também tirar muitos mitos do que a gente tem na sociedade em geral a respeito da nossa própria política. Falaremos do presidencialismo de coalizão. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o presidencialismo de coalizão não paira. Ele não existe por si só. Ele é uma construção, tanto entre os políticos que o fazem e o escolheram fazer a nossa política assim como o termo presidencialismo de coalizão é um conceito criado por estudiosos para entender as manifestações políticas dentro das instituições políticas brasileiras. E o presidencialismo de coalizão, especificamente, é um termo cunhado e popularizado pelo cientista social Sérgio Abranches, que no seu artigo de 1988, Presidencialismo de Coalizão, o dilema institucional brasileiro, vai nos apresentar esse estilo de visão analisando a política brasileira na confecção da Constituição de 88 e também no desenho das instituições políticas brasileiras que nós temos hoje. Presidencialismo de coalizão, então, não é um conceito histórico, embora nós, historiadores, principalmente os que trabalham com política, podem utilizar esse conceito e dar-lhe historicidade, ou seja, incluir esse conceito em um momento histórico e utilizar dele para investigarmos características e especificidades de um determinado momento histórico. E o presidencialismo de coalizão é muito importante porque ele é o desenho institucional brasileiro. A política do Brasil se confecciona dessa maneira. E por mais que existam governos de direita ou esquerda, de vertente mais populista, e a gente vai falar de populismo e ver que esse termo é muito fraquinho, mas de vertente mais populista, ou vertente mais séria, ou ortodoxa, vamos dizer assim, essa confecção, esse desenho institucional paira e permeia todas as manifestações institucionais brasileiras. Primeiramente, gente, presidencialismo de coalizão não é à toa. Ele parte do princípio, e da análise do Sérgio Abranches, de que os governos, todos, na democracia moderna, são formados por coalizões. Uma coalizão é uma união de partidos ou grupos políticos que querem tomar o governo para si, para implementarem determinada agenda. E no Brasil, nós temos essa formação de coalizões para os partidos fazerem as suas agendas e concretizarem na política brasileira. Só que o nosso caso específico é diferente, limpando o solo aqui porque a história cansa. Gente, a nossa política ela é muito confusa, porque ela mistura tanto essa dinâmica de coalizões, de partidos, no legislativo, votando leis, votando projetos políticos, com um executivo muito forte. Isso vem tanto da nossa própria cultura política, de valorização do executivo, quanto também das escolhas que foram feitas na Constituinte de 87 e 88, que fizeram a nossa Constituição. Então, quando os constituintes estavam votando como seriam as formas de governo, os regimes institucionais brasileiros, eles colocaram muitos poderes ao presidente. E o presidente do Brasil é diferente de ser o presidente em vários outros países, porque nós temos um presidente que tem o poder da medida provisória, ele pode fazer um decreto que valerá por uma determinada quantidade de dias, a não ser que o legislativo depois negue essa medida provisória, e ao mesmo tempo ele tem o controle da distribuição das emendas parlamentares. Eu não estou falando dele ter o orçamento na mão.
Quem decide isso são os deputados, são os senadores quando votam o orçamento. Mas o presidente tem o poder de selecionar quando aquela verba será distribuída. Então, se um presidente aqui tem o poder de decretar determinada coisa por determinada quantidade de dias e também tem um grande papel na distribuição do orçamento brasileiro, a gente está vendo um executivo de grande força aqui no Brasil. E é justamente por causa dessa distribuição de forças, com o legislativo aprovando determinadas condições, muito no embalo da Constituinte, na valorização do legislativo frente aos governos ditatoriais, e ao mesmo tempo nós temos essa continuidade da cultura política de valorização do executivo. Então, são dois lados puxando a corda e o que vai fazer o desenho, político brasileiro. O executivo propondo, o legislativo indo lá e debatendo, e indo contra, indo a favor. São os freios e contrapesos da República Brasileira, mas que no Brasil tem uma questão especial. Porque para você aprovar qualquer coisa aqui no Brasil, você demanda, assim como em qualquer democracia moderna, de negociação. E no caso, as negociações do Brasil, por causa do nosso contingente desigual, ou a nossa própria sociedade, que é muito desigual, tanto territorialmente, quanto socialmente, quanto academicamente, intelectualmente, enfim, nós temos essas desigualdades que acabam tendo grande peso na hora das negociações. E isso gera um grande mito, ou também um grande preconceito, na verdade, da política brasileira. Porque parece que quando os deputados estão fazendo a aprovação de uma determinada emenda, ou querem fazer uma lei, ou querem aprovar algo do próprio presidente, os deputados vão lá e começam a pedir verba, e pedir coisa, e parece que é tudo uma grande roubalheira. Quando, na verdade, estamos assistindo a um mecanismo institucional básico, a negociação. O deputado dá a disponibilidade do seu voto, enquanto o presidente vai lá e fornece a emenda para a sua base eleitoral. E isso é importante, gente, porque o desenho institucional brasileiro sempre realizou muita coisa na política. E isso faz com que o Estado brasileiro ainda atenda, pelas desigualdades que nós temos no nosso país, na sociedade brasileira, a gente ainda tem essa necessidade de deputados representarem localidades muito distantes que demandam muito dinheiro do Estado e com isso eles vão lá, usando a sua representatividade da sua parcela que o elegeu, pedir dinheiro para um presidente, ou pedir dinheiro nada mais seria do que uma participação na distribuição da verba, ou uma participação na construção de uma agenda, representando os seus valores e a sua localidade. Então, acaba que essa é a negociação, e por isso que nós vemos muitas vezes um toma lá da cá muito forte, com deputados e senadores que são de localidades mais desiguais, que não têm tanta projeção nacional, como, por exemplo, a gente estava assistindo, ou melhor, ainda está, a Câmara dos Deputados ser dominada, atualmente presidida, por um deputado de Alagoas. E antes dele, era o Rodrigo Maia, que era do Rio de Janeiro, mas o Davi Alcolumbre no Senado era do Amapá. Então, assim, a gente tem essas questões, o presidencialismo de coalizão é sobre a análise dessa negociação dos deputados, negociando com o executivo, esse balanço de poder, tendo que se considerar as desigualdades brasileiras que fazem essas negociações acontecerem, muitas vezes pedindo verba, pedindo cargo, pedindo participação em determinado plano político, e cargo também vale com o ministério, porque um ministério nada mais é do que um braço do governo para concretizar determinada agenda. Então, o presidencialismo de coalizão acaba sendo esse desenho institucional para que as coisas, ao nosso jeito, funcionem. É um desenho válido? É um desenho bom? É um desenho que abre margem para a corrupção? Aí é com vocês. O conceito aqui tem essa explicação e, querendo ou não, é o jeito de se fazer política. Não podemos demonizar a negociação, porque, querendo ou não, é a ferramenta da arena pública que um monte de gente, nas suas desigualdades, de vários lugares do Brasil, de várias posições diferentes, estão utilizando para debaterem, proporem, conversarem. E a outra alternativa, gente, infelizmente, é a violência. E espero que a gente nunca tenha que passar novamente por períodos autoritários que demandam a força em vez da língua. Gente, esse é o nosso primeiro Brasil em Casa. Espero que tenham entendido o conceito de presidencialismo de coalizão e entendido muito desse cenário de negociação, mas também tendo uma opinião crítica a como essa negociação é feita. Não é porque nós vivemos nesse modelo institucional
que ele não pode se renovar. Muito obrigado, galera. Não se esqueçam que eu tenho um canal de divulgação científica, o Direto do Forno. Vão lá, inscrevam-se, participem desse projeto de história pública e eu vejo vocês mês que vem. Até lá!